Em instalações residenciais, quando eu preciso, por exemplo, de um circuito 220 volts fase-fase, é muito comum alguns eletricistas, pela dificuldade de distribuição de um novo circuito, utilizar as fases de circuitos fase neutro existentes. Mas você sabia que essa prática pode colocar toda a sua instalação em risco? Essa é a nossa dica da semana. Para entender melhor esse assunto, vamos narrar uma situação real que encontramos em um cliente. A questão era a seguinte: o cliente tinha um forno elétrico 220 volts fase-fase. Precisava ligar esse forno em um local na cozinha e houve uma dificuldade de passar novos circuitos pelo eletricista. O que ele fez foi o seguinte: derivou uma das fases de um circuito fase neutro, que atendia o micro-ondas e outras tomadas da cozinha, e a outra fase ele derivou de um circuito também de tomadas compartilhado com iluminação, da mesma cozinha. Tudo funcionou normalmente: o forno elétrico, o micro-ondas e a iluminação. O problema é que, como o micro-ondas estava em conjunto com outras tomadas da cozinha, a utilização simultânea de equipamentos fez atuar o disjuntor desse circuito. Até aí tudo bem, o disjuntor atuou porque eu tenho, além do micro-ondas, vários outros equipamentos no mesmo circuito. Mas veja agora o que aconteceu quando, por acaso, eu fui ligar o forno elétrico. No vídeo estou mostrando aí a iluminação, toda ela ligada, várias lâmpadas. Temos também o forno de micro-ondas ligado. Eu vou simular o que acontecia. Como eu tinha essa iluminação e algumas tomadas nesse circuito, esse disjuntor desarmava em utilização normal. Nesse caso aqui eu estou forçando, agora vamos lá no forno. Essa situação aconteceu por um acaso. Fui mexer no timer primeiro do forno e veja o que aconteceu. Você já consegue visualizar aí certa luminosidade no vídeo. E quando eu liguei o botão de acionamento do forno elétrico, eu comecei a ter o acionamento da iluminação. Pode ver que toda a iluminação da cozinha agora está comandada pelo botão do forno elétrico. Não só ela, como também o micro-ondas que está logo acima. O que aconteceu nesse caso? O disjuntor que atendia o micro-ondas, a iluminação e algumas tomadas estava desligado. Mas eu tinha ainda um outro disjuntor de onde foi derivada a outra fase para o forno. Quando eu ligava o forno, a energia elétrica passava pela resistência elétrica desse forno e ia até o ponto comum, que era do micro-ondas e da iluminação. Na outra ponta do meu micro-ondas, da tomada, eu tinha o neutro. Então eu tinha uma falsa sensação de funcionamento. Era um funcionamento parcial. Lâmpadas LED até acendiam e também o painel do meu micro-ondas. Porém, se eu tentasse utilizar esse equipamento, ele não funcionaria normalmente. Isso acontecia também com o forno elétrico. Porém, se eu insistisse em qualquer tipo de funcionamento, eu poderia causar sérios danos a qualquer um desses equipamentos. Eu vou resumir tudo que vimos nesse vídeo em uma palavra: gambiarra. Quais erros nós podemos mencionar nesse vídeo? Primeiro, que o micro-ondas deveria ter um circuito exclusivo. O outro é que eu não poderia compartilhar em um mesmo circuito iluminação e tomadas de uma cozinha. E como terceiro erro, nós temos o forno em si. É um equipamento de grande consumo, 220 volts fase-fase, deveria ter um disjuntor bipolar e circuitos devidamente calculados, desde o quadro até o ponto de utilização. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa dica da semana.